Olá pessoal, nós estamos aqui para uma aula bônus. Hoje então nós vamos praticar os métodos de seleção que nós vimos nas aulas teóricas. Nós vimos 3 métodos, o método de inserção, seleção e troca, tá? Nós vamos então, de forma lúdica, trabalhar a coordenação de cartas de baralho. Vamos pegar isso e fazer uma brincadeira com ele e aplicar os métodos de ordenação. Nós vamos começar primeiro com o método de ordenação de inserção, que é o método que nós costumamos trabalhar no nosso dia a dia quando a gente quer fazer alguma ordenação. Tá? Como é que esse método funciona? Primeira coisa, nós pegamos o nosso conjunto da sequência de cartas que nós queremos trabalhar e separamos a primeira carta. E dizemos que esse subconjunto da sequência está ordenado. E ao fazer isso, nós olhamos para ele, se ele só é subconjunto, ele está ordenado. E nós então aumentamos esse subconjunto para 2 cartas. E ao fazer isso, nós olhamos para a próxima carta que nós selecionamos e vamos inserir essa carta dentro do conjunto. Ao olhar para esse conjunto, nós vemos que o 8 é menor do que o 9. Então, nós vamos deslocar o 9 à direita e inserir o 8 na posição correta. Então, agora nós temos que o nosso subconjunto com 2 cartas está ordenado. Feito isso, nós vamos expandir o nosso subconjunto para 3 cartas. E ao fazer isso, a carta que entrou no conjunto novo agora, nós vamos separá-la e vamos inseri-la, por isso o método de inserção, na posição correta. Então, nós verificamos, o 5 é menor do que o 9? Verdadeiro. Então, nós vamos deslocar o 9 à direita e o 5 vem. E nós vamos olhar novamente. O 5 é menor do que o 8? Verdadeiro. Desloco o 8 à direita e vou inserir o 5 na posição correta. Se nós olharmos agora para o nosso subconjunto de 3 cartas, ele está ordenado. Então, dando sequência, a gente faz o que agora? Expande o nosso subconjunto para 4 cartas. E na expansão, nós pegamos essa carta que vai ser ordenada agora e vamos inseri-la na posição correta. Então, a gente começa a comparação, verificando. O 7 é menor do que 9? Verdadeiro. Então, nós vamos deslocar o 9 à direita. Então, vemos e comparamos com a próxima carta. O 7 é menor do que 8? Verdadeiro. Então, deslocamos o 8 à direita. E chegamos na posição 7 é menor do que 5? Falso. Então, a gente vai e insere a carta nessa posição. E ao olhar para o nosso conjunto agora, subconjunto de 4 cartas, ele está ordenado. Então, a gente continua e expande o nosso subconjunto para 5 cartas. Nessa expansão, nós pegamos a carta que vai ser inserida agora no subconjunto e vamos inseri-la na posição correta. Nós verificamos, o 6 é menor do que o 9? Verdadeiro. Então, desloco o 9 à direita. Venho para a próxima posição e checo de novo. O 6 é menor do que o 8? Verdadeiro. Desloco o 8 à direita. Venho mais uma posição e checo. O 6 é menor do que o 7? Verdadeiro. Desloco o 7 à direita. Checo agora, o 6 é menor do que o 5? Falso. Então, faço a inserção do 6 na posição ordenada. Então, agora o nosso subconjunto com 5 cartas está ordenado. Então, a gente passa para, ao expandir novamente o nosso subconjunto para as 6 cartas. Então, eu pego a carta que foi incluída no subconjunto agora e vou inseri-la na posição correta, começando com a comparação. O 4 é menor do que o 9? Verdadeiro. Desloco o 9 à direita. Verifico agora na próxima posição. O 4 é menor do que o 8? Verdadeiro. Desloco o 8 à direita. Seguindo com o 4, verifico. 4 é menor do que 7? Verdadeiro. Desloco o 7 à direita. Pergunto de novo. 4 é menor do que 6? Verdadeiro. Desloco o 6 à direita. Continuando, verifico. O 4 é menor do que o 5? Verdadeiro. Desloco o 5 à direita e insiro a carta na posição correta. Dessa forma, nós temos o nosso conjunto de cartas, nossa sequência de cartas ordenada utilizando o método de inserção. Se vocês perceberam, é o método que a gente costuma trabalhar normalmente quando a gente está fazendo a ordenação, pegando do conjunto e inserindo a próxima sequência na posição correta. Bom, concluímos então a ordenação usando o método de inserção. Agora nós vamos rebagunçar as cartas, bagunçar a carta na mesma posição que estava antes, de forma desordenada, e vamos para o próximo método de ordenação. Vamos bagunçar aqui então. Vamos lá, deixando as cartas desordenadas e organizadas. E agora nós vamos trabalhar com o método de seleção. Em que consiste o método de seleção, pessoal? Relembrando.
Consiste em a gente olhar para todo o nosso conjunto de cartas e achar qual é a menor carta que nós queremos ordenar. Nós vamos achar essa carta e colocar ela na primeira posição. Repetir isso para a segunda, para a terceira e assim até passarmos por todas as posições. Então vamos começar então. Como é que funciona isso? Nós olhamos para o vetor e a gente começa na primeira posição e verifica qual é a carta menor. Como nós não temos nenhuma, essa primeira carta que a gente olha ela é a menor, então o 9 está marcado como menor. Então eu verifico agora na próxima posição. O 8. O 8 é menor do que a carta marcada? O 8 é menor do que 9? Verdadeiro. Então eu faço o quê? Marco o 8 como a menor carta. E prossigo para a próxima posição. O 5. 5 é menor do que a carta marcada? Verdadeiro. Então vou marcar o 5 como a menor carta. E vamos de novo dando sequência. Vou comparar com a próxima posição. 5 é menor do que 7? Verdadeiro. O 5 continua marcado e eu vou prosseguir na comparação. Então, o 5 é menor do que 6? Verdadeiro. O 5 permanece marcado. Continuando na comparação, o 5 é menor do que 4? Falso. Então, agora eu vou marcar o 4 como a menor posição. Bom, com isso nós identificamos que a menor valor, a menor carta do nosso conjunto é o número 4. O que a gente faz agora? Nós vamos pegar ele, é o menor, o primeiro. Nós vamos pegar ele e vamos trocar a posição onde ele está com a posição da primeira, com a primeira posição do nosso conjunto. Então, vou pegar aqui o 9, vou trocar o 9, vou devolver o 9 lá na posição onde estava o 4. E o 4 vai ser colocado na primeira posição. Esse subconjunto, gente, está definitivamente ordenado. Ele é a menor posição, é a menor carta na primeira posição. Então, agora nós continuamos nessa segunda parte do nosso vetor, que é a parte que está desordenada. Como é que a gente procede agora? Começando da primeira posição desse conjunto, nós vamos marcar qual é a menor carta. Até agora, só conheço o 8 é o menor, o 8 está marcado. Comparo o 8 com a segunda posição. O 8 é menor do que o 5, falso. Então, vou marcar o 5 como menor carta. Continuando, eu comparo o 5 com o 7. 5 é menor do que 7, verdadeiro. O 5 continua marcado e eu prossigo a comparação. O 5 é menor do que 6, verdadeiro. O 5 continua marcado. Dando sequência, 5 é menor do que 9, verdadeiro, o 5 continua marcado. Bom, descobrimos qual é a menor carta desse segundo subconjunto. Descobrindo ele é a segunda maior carta. O que eu vou fazer? Vou trocar ele com a segunda posição do nosso conjunto. Então, vou pegar o 5 para a segunda posição, o 8 sai da segunda posição e vai para o local onde estava o 5, e eu insiro o 5 na posição correta. Veja bem, esse vetor, esse subconjunto aqui agora, já está completamente ordenado, ou seja, são as duas menores cartas. Então agora eu prossigo com o restante do subconjunto, o mesmo algoritmo novamente, a mesma lógica. Pego a primeira carta, verifico se ela é menor. Como não tem nenhuma outra, ela é menor. 8 é o menor? Ok. Passo para a próxima comparação. 8 é menor do que 7? Falso. Então marco o 7 como menor carta. Prosseguindo a comparação, 7 é menor do que 6? Falso. Marco o 6 como a menor carta. Comparando a próxima sequência, 6 é menor do que 9? Falso. Então, nós descobrimos que a terceira menor carta é o número 6. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o 6 e vou trocá-lo com a terceira posição. Então, onde estava a terceira posição sai e vai para o local onde estava o 6. E eu insiro o 6 na terceira posição. Veja bem, esse subconjunto está ordenado. Então, a gente prossegue para ordenar o restante que está faltando, a quarta posição. Então, a gente começa no 7 e verifica. O 7 é a menor carta? Até agora, sim. O 7 é menor do que 8? Verdadeiro. O 7 continua marcado. 7 é menor do que 9? Verdadeiro. O 7 continua marcado. O que eu faço agora? Vou tirar o 7 e vou colocá-lo na quarta posição. Por um acaso é ela mesma. Então, ele volta para aquela posição. Então, esse subconjunto está completamente ordenado. Apesar de a gente estar vendo que visualmente que esse aqui está ordenado, o nosso algoritmo não passou por ele ainda. Nós temos que continuar. Então, falta esses dois por ordenar, vou fazer o processo com eles. O 8 é a menor carta? Verdadeiro, marco ela. Consigo a comparação. 8 é menor do que 9? Verdadeiro, então o 8 continua marcado. Achei a quinta menor carta. Então, vou tirar essa carta e vou colocar no local onde está a quinta posição. Por acaso é a mesma posição, então ela volta para lá. Então, esse conjunto agora está ordenado com as 5 cartas. Eu vou para o último subconjunto. Ele é de uma carta só, mas o algoritmo segue do mesmo jeito. Eu pego o 9. 9 é a menor carta? Tem mais alguém para comparar? Não, então, menor carta é 9. Faço o quê? Tiro o 9 e coloco na próxima posição de ordenação, que é a sexta posição. Então, o 9 entra na posição final. Não tem mais subconjunto. Finalizamos a ordenação pelo método de
seleção. Tá vendo? O método de seleção, o processo é bem simples também. A ideia é pegar a primeira posição, achar o menor no conjunto, coloco na primeira posição. Achar o segundo menor no conjunto, coloco na segunda posição. Achar o terceiro menor, colocar na terceira. Quarto menor, na quarta posição. O quinto, sexto e assim por quantas posições tiverem no nosso vetor. Ok? No nosso conjunto. Beleza. Concluímos o método de seleção. Agora nós vamos para o terceiro e último método de ordenação, que é o bubble sort, ou seleção e troca. Vamos desordenar novamente nossas cartas para a gente começar o processo do bubble sort. Vamos lá. Ok, desordenamos nossas cartas na mesma sequência anterior para vocês poderem perceber a quantidade de movimentações necessárias. Bom, o que diz o bubble sort? O bubble sort diz o seguinte: nós vamos pegar de 2 em 2 e vamos verificar eles de 2 em 2 se eles estão ordenados ou não. Então a gente olha para a primeira posição do vetor, a posição 1 e a 2 do vetor e olha se eles estão ordenados. Eles não estão ordenados, ocorre o processo de troca, nós trocamos esses dois. Então eu estava na primeira e segunda posição, agora eu passo para segunda e terceira. Olho para esses dois, estão ordenados? Não, então ocorre a troca. Faço a troca deles, tá? E continuo. Então agora eu passo para terceira e quarta posição. Eles estão ordenados? Não estão ordenados, então faço a troca novamente, tá? Vamos fazer a troca aqui. Terminamos a troca deles, continuamos agora para a quarta e quinta posição. Estão ordenados? Não, então fazemos a troca novamente, tá? Aí continuando, para a quinta e sexta posição, está em ordem? Não está em ordem esses dois, então faço a troca deles. Tá? O que aconteceu? Vocês perceberam que na primeira passagem do algoritmo, ele pegou a maior carta e foi carregando a maior carta até que ele chegue na última posição. Agora o bubble sort continua de novo, do início outra vez. Ele começa outra vez aqui e olha para as duas primeiras cartas. Posição 1 e 2, estão em ordem? Não estão em ordem, então procedo a troca. Fiz a troca. Continuo. Segunda e terceira posição estão em ordem? Não estão em ordem. Procede com a troca. Okay? Continuando. Terceira e quarta posição estão em ordem? Não estão. Procedemos novamente com a troca desses dois. Quarta e quinta posição estão em ordem? Não. Então, realiza a troca novamente. E quinta e sexta posição estão em ordem? Não realiza a troca. Então, ele volta de novo para o início do vetor e começa outra vez. 5 e 7, posição 1 e 2 estão em ordem? Estão em ordem, não faz troca. Continua, posição 2 e 3 estão em ordem? Não estão em ordem. Procedemos com a troca dos elementos. Então, nós temos aqui posição 6 e 7, 1 e 2 ordenado. Prosseguimos para a posição 3 e 4. Posição 3 e 4 estão ordenados? Não. Então, procedemos à troca. Okay? Continuando. Posição 4 e 5 está em ordem? Ok. Continua. Posição 5 e 6 está em ordem? Ok, então volta novamente para o início do vetor e começa outra vez. Posição 1 e 2 está em ordem? Verdadeiro. Posição 2 e 3 está em ordem? Falso. Então procedo com a troca. Faço a troca e continuo a comparação. 6 e 7 estão em ordem? Verdadeiro, não faço troca. 7 e 8 estão em ordem? Verdadeiro, não faço troca. 8 e 9 estão em ordem? Verdadeiro, não faço troca. Volta novamente para o início do vetor e começa outra vez. 5 e 4 está em ordem? Falso. Então, procede a troca. Tá? E ele vai. 5 e 6 está em ordem? Verdadeiro, não faz troca. 6 e 7 está em ordem? Verdadeiro, não faz troca. 7 e 8 estão em ordem? Verdadeiro, não faz troca. 8 e 9 estão em ordem? Verdadeiro, e faz troca. Veja bem que nessa passagem nós fizemos ainda uma troca. Então, a gente volta novamente e faz outra verificação. 1 e 2 estão em ordem? Verdadeiro. 2 e 3 estão em ordem? Verdadeiro. 3 e 4 estão em ordem? Verdadeiro. 4 e 5 estão em ordem? Verdadeiro. 5 e 6 estão em ordem? Verdadeiro. Fizemos uma passagem completa pelo conjunto e não fizemos troca. Essa é a condição para que o algoritmo bubble sort finalize, tá? Que o método da bolha finalize. Bom, vocês perceberam que nós fizemos a ordenação, o nosso subconjunto está ordenado, mas a quantidade de trocas foi exagerada. Nós fizemos muitas trocas para poder chegar na posição final. Por isso, o bubble sort é considerado o algoritmo de pior performance nos métodos de ordenação.
Bom, com isso nós finalizamos então os métodos de ordenação. Espero que vocês tenham aproveitado bem este conteúdo. Essa aula mais lúdica tenha ajudado vocês a entender esse método. E nos vemos em outra oportunidade. Até mais!